Olá, pessoal! Começou tudo de novo aqui. Infelizmente, essa é a internet que temos aqui. Mas vão entrando aí novamente, vão plugando aí. É. Conseguem me ver agora? Conseguem me ouvir novamente? Vamos retomar o estudo? Sim ou não? Alguém fale alguma coisa aqui nos comentários, por favor. Por favor. Se vocês estiverem me vendo. Opa! Ah, Marizene, voltou, né, Marizene? Obrigado aí. Obrigado. Novamente. Muito bem, agora sim. Ok. É a internet que nós temos. Eu tenho pra mim que estamos aí, Elaete. Obrigado. Vamos lá. Vamos continuar? Vamos continuar? Eu sei que a gente acaba perdendo algumas pessoas, que algumas não voltam, né? Boa noite, Jacicleide, Elizabeth. Que bom que vocês voltaram. Ovelhas fiéis voltaram aí. Muito obrigado. Então vamos retomar. Eu não sei que hora que caiu aí. Alguém pode escrever aí para mim, por favor? Que hora a internet hoje está difícil, Edenice. Está difícil. Mas vamos lá. Vamos lá, vamos. Eu estava eu tava explicando, né, das expressões quando no singular o último dia, não é? Quando no singular refere-se ao último dia, o dia D, o dia da vitória. Já tinha lido os textos aqui, é isso? E estava começando a ler Hebreus capítulo 9, verso 26. Ok? Hebreus 9, 26. Aí, Ariente. Muito, muito bom. Vamos lá. Então, Hebreus 9, 26. Ora, nesse caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, né? Cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Então, esse cumprir os tempos refere-se aos finais ou ao final dos tempos, tá? É uma referência, então. É, Mateus 28, 20. Vamos lá. Volta um pouquinho a sua Bíblia. Mateus capítulo 28, verso 20. Vai dizer, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Né? Então a consumação também vai ser o dia D. Né? Então esse também é uma referência ao último dia no Novo Testamento. Vamos lá? Mateus 13, 39. Mateus 13, 39. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Ok? Então a consumação do século aí também, uma referência ao último dia, né? O dia do juízo, o juízo final, portanto. E aí, em Mateus, nós vamos ter várias referências quanto a isso, né? O capítulo 40 diz também, lá no final do versículo 40, consumação do século. O versículo 49 de Mateus 13 vai dizer, assim será na consumação do século, sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Então, todas essas referências são a referência àquele último dia em que Jesus voltará, né?
E por último, aí a referência de Mateus 24:3. Mateus 24:3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Não é? Então, uma referência ao último dia aí, tá bom? Então, o que nós estamos vendo na verdade aqui, meus irmãos? É que há dois estágios no Novo Testamento, não é? Aquelas profecias escatológicas prometidas no Antigo Testamento, elas se cumpriram em parte, né? Mas em parte, porque parte dela ainda não foi cumprida. Então, por isso que o Novo Testamento vai tratar a escatologia como já e o ainda não. Já foi inaugurado, Cristo veio. Então Deus deu sequência aos últimos tempos, mas o último dia ainda não chegou. Então, o ápice nós estamos aguardando, nós estamos vivendo essa era chamada de finais dos tempos. Ok? Ele já foi inaugurado, mas o último dia, nós aguardamos tanto quanto os personagens do Novo Testamento, os discípulos, os apóstolos, a igreja do Novo Testamento aguardavam. Tanto quanto eles aguardavam, nós também aguardamos, ok? Ok, vamos ver aqui, entrou mais gente, aí Denise, Ana Luz... Aí, acho que era Hebreus. É isso aí, Hebreus 9:26. Ótimo, 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 ótimo. Tá mesmo, a internet hoje tá péssima. Eu acredito até que é por causa disso que eles estão derrubando toda hora a transmissão, né? Fica complicado. Mas está dando agora para seguir aí, né? Vamos lá. Vamos passar o outro ponto do nosso estudo de hoje? Então é um ponto interessante aqui também, que eu quero tratar com vocês, que fala sobre o cumprimento da escatologia no Antigo Testamento. Olha lá, o cumprimento da escatologia do Antigo Testamento no Novo Testamento é o penhor e a garantia de bênçãos maiores no porvir. Lembram-se lá que Jesus falou, né, sobre João Batista, que o menor no reino de Deus seria ainda maior que João Batista. E nunca houve profeta, não é, tão grande quanto João Batista, segundo Jesus Cristo. Mas o que ocorre? Que quando nós herdarmos novos céus e nova terra e tudo que Deus tem preparado para nós, coisas melhores estão por vir. E agora o cumprimento de tudo o que já aconteceu, a vinda de Jesus Cristo, a sua ressurreição, a descida do Espírito Santo e tantos outros cumprimentos proféticos acerca do Messias, do Redentor. Lembra-se lá que ele veio de Belém, ia nascer em Belém, que nenhum dos seus ossos ia ser quebrado. Todos aqueles cumprimentos dessas profecias indicam o quê? Indicam que bênçãos maiores está por vir, que nós ainda nem imaginamos, nem pensamos, mas se configuram em uma garantia. É como um sinal. É como um sinal. Quando geralmente você compra um carro, você compra um apartamento, né? Ou você quer reservar isso para você comprar quando vai entrar essa propriedade sua, você dá um sinal. Não é isso? Então, essas bênçãos cumpridas, escatológicas do Antigo Testamento, que já se cumpriram, portanto, é o penhor e a garantia de que bênçãos maiores ainda estão por vir às nossas vidas, nós que cremos em Jesus Cristo. Então, uma vez admitido que a escatologia do Novo Testamento tanto olha para o passado como aponta para o futuro, notaremos que as bênçãos da era presente são o penhor e a garantia de bênçãos maiores no porvir. Podemos ver essa relação ao observarmos que, conforme o Novo Testamento, a primeira vinda de Cristo é a garantia e o penhor da certeza da sua segunda vinda. Quer ver só? Abra a sua Bíblia em Atos 1:11. Veja o que é que diz aí. Leia alto aí na sua casa. Atos 1:11.
Olha o que os anjos vão dizer para aqueles varões galileus que estavam olhando Jesus ser assunto aos céus. Eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para a altura? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como visse subir. Então, percebam, a escatologia do Novo Testamento usa o cumprimento da escatologia do Antigo Testamento para criar fé e esperança no coração daqueles que aguardam o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá bom? E Hebreus 9, 27 e 28. Vamos lá. Acharam? Hebreus 9, 27 e 28. Diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, olha lá o juízo, né? Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a salvação. Então percebam, ele está fazendo uma analogia, né? Que assim como Cristo veio para se oferecer de uma vez por todas pelo pecado, ele voltará. É uma certeza, é uma garantia. Certo? Então é assim que o Novo Testamento nos ensina a respeito da escatologia. De que o que já foi cumprido é, portanto, uma força, né? É uma garantia, é um respaldo, não é uma força motora para que nós perseveremos até que Cristo volte e assim conclua toda a obra da redenção. Tá bom? Bom, Paulo indica que o crente no Novo Testamento vive entre duas épocas ou duas vindas de Cristo. Vamos lá abrir em Tito. Tito é aquele livrinho pequenininho, né? Aquela cartinha, melhor dizendo, né? É uma pequena carta. Depois de Timóteo, depois das epístolas de Timóteo, tem Tito. Tito 2, 11 a 13. Aí, todos acharam? Diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, ó a palavra aí, presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Então, nós vamos viver de maneira justa, piedosa no presente século, aguardando a manifestação da glória, não é? Então está falando de duas eras, de dois momentos, portanto, um que estamos vivendo e outro que ainda está por vir. Mas lembrando que esse momento que está por vir, nós já deleitamos, né, alguma coisa dele, já foi nos dado mostras, não é, do que será o mundo vindouro, né? É interessante. Os milagres são mostras do que será o novo céu e a nova terra, né? Onde não haverá mais choro, onde não haverá mais tristeza, onde não haverá coisas assim que pode tirar a nossa paz e nos preocupar. Certo, gente? Muito bem. Então, o fato de termos tão somente uma ínfima amostra do futuro faz-nos sentir dolorosamente, desculpem, do que ainda não temos, né? E nos dá um gosto de quero mais, né? Quero mais. Então, nós, assim, pelas páginas da palavra de Deus e por tudo que já aconteceu, nós temos, assim, uma pequena amostra do que vai ser. Então, quando nós sofremos aqui, quando nós passamos por necessidades, nós ansiamos para que esse dia aconteça o mais rápido possível, né? E assim as nossas dores possam passar e inclusive possamos rever aquelas pessoas que já partiram, que nós amamos, e nós vamos poder rever, não é?
lá na glória, lá no dia em que Cristo levar a sua igreja. Nós vamos poder rever essas pessoas e ter novamente contato com elas, né? Será um dia glorioso. Por isso a esperança que temos é fruto tanto da possessão, né? A esperança que temos é fruto da possessão, já recebemos uma parte dela, mas também é fruto da falta, de que essa possessão ainda não está completa. E diga-se de passagem, nós não sabemos nada do que vai ser lá. Sabemos que vai ser bom, mas o nosso bom aqui é incomparavelmente é, pequeno, né? Se comparado a aquilo que Deus promete na sua palavra, né? Então, nós temos em parte, mas um dia nós teremos plenamente tudo aquilo que foi demonstrado por Jesus através dos seus milagres, através do seu amor e através das suas obras, ok? Então, esse é o que a escatologia do Antigo, do Novo Testamento nos dá, né? Que recebemos uma parte, uma pequena amostra, e que, portanto, devemos aguardar, não é? O que ainda nós vamos desfrutar totalmente, plenamente, né? Temos o sinal, temos o penhor, temos a garantia, mas o que está por vir ainda é muito maior, muito melhor do que tudo que nós já vimos aqui nessa terra, ok? Pessoal, eu quero entrar agora numa parte com vocês. Deixa eu ver lá. Deixa eu ver se mandaram alguma pergunta. Não, né? Todo mundo já comentou, tá tudo belezinha aqui. Muito bem. Vamos ver aqui no celular. Muito bem. Ninguém mandou pergunta nem nada. Então nós vamos passar para outra parte aqui do estudo. Infelizmente eu não deu para passar, mas eu passo para vocês, né, ainda hoje à noite ou amanhã, esse estudo que nós estamos fazendo da forma que eu estava passando aí pela rede social, pelo WhatsApp, tá bom? Para vocês conferirem o que nós estamos estudando. Muito bem. Eu quero entrar numa parte agora que chama-se o sentido da história. A escatologia, ela olha para frente, né? Ela olha para frente. Mas será que todas as pessoas, será que o mundo olha para frente? Né? Será que a história do mundo, os acontecimentos, tem um sentido real para as pessoas? Né? Existe uma perspectiva de salvação, uma perspectiva de vida após morte para as pessoas do mundo? É lógico que não, né? Mas para a igreja tem. Então é isso que as escrituras nos traz, né? Nós interpretamos a história através das páginas da Bíblia, através da escatologia. Nós temos uma cosmovisão bíblica da história. E nós sabemos que nós estamos caminhando para um lugar. Que lugar é esse? É a glória. Nós estamos caminhando para a renovação desse mundo. E de certa maneira também estamos caminhando para o fim, né, espiritual do homem, daqueles que não creem em Jesus Cristo, que não creem em Deus, que não buscam a Deus. Então, esse é o sentido que a igreja conhece e que, portanto, deve conhecer cada dia mais para proclamar. Porque a igreja, irmãos, é o farol do mundo. A igreja, ela é a lanterna. Não foi à toa que Cristo nos comparou com a luz do mundo, né? Com o sal da terra, né? Fez várias vezes comparações do crente como luzeiros no mundo em trevas. Então, quanto mais soubermos sobre a escatologia, sobre o fim, mais estaremos preparados para anunciar, né? Os riscos, o perigo e também a salvação para aquelas pessoas que caminham sem um sentido neste mundo. Ok? Então é para isso que nós vamos estudar agora
um pouquinho sobre o sentido da história. O terceiro ponto sobre o nosso estudo de escatologia. A igreja deve conhecer o sentido da história, uma vez que a Bíblia não fornece, ou melhor, uma vez que a Bíblia nos fornece esse sentido, né? Agora, uma vez que a Bíblia fornece o sentido para os crentes da história, que a história está caminhando para um determinado fim, isso implica em responsabilidades da igreja, né? Não nos foi dado um segredo, pelo contrário, foi nos anunciado uma mensagem, as boas novas de que Cristo salva. E a igreja não pode guardar isso. Isso é muito claro quando Jesus fala que ninguém pode esconder a luz debaixo da candeia, né? A candeia debaixo do alqueire, melhor dizendo. Ninguém pode esconder a luz, né? Nós temos que anunciar a luz. E nós próprios somos chamados de luzeiros nesse mundo. Então, você conhecer escatologia, você conhecer a Bíblia, implica em responsabilidades para você. Você não pode guardar isso para você. O mundo não sabe o sentido, o mundo está cego. Jesus, várias vezes, ele chamou as pessoas do mundo, né, os religiosos da sua época, de cegos. Vós sois cegos, sois guias de cegos. Por quê? Porque não conheciam o sentido das Escrituras. Não sabiam para onde estavam levando o povo, não é? O mundo atual vaga no existencialismo. O existencialismo é a experiência que precede a essência, né? O existencialismo é o que você está vivendo, não está nem aí para o que vai acontecer. Então, o nosso mundo é muito existencialista. A falta de diretrizes e de absolutos tem incapacitado, inclusive, parte da igreja, irmãos, de interpretar corretamente os eventos do seu tempo. Não é? A igreja tem ficado míope, não é? Tem ficado, como diria um professor nosso, capenga. Por quê? Porque não conhece a escatologia, não conhece as escrituras sagradas, e aí acontece alguma coisa, fica com medo, né? Não sabe interpretar aquilo à luz da Bíblia. Ora, né? A Bíblia diz o que nos vai acontecer. A Bíblia diz o que nos vai acontecer. E principalmente a parte escatológica da Bíblia está falando que haveria perseguição. Né? Ou você acha que isso só vai acontecer lá no país muçulmano? Né? Isso vai se dar por conta que nós amamos a Jesus Cristo, que nós seguimos a Jesus Cristo, que nós somos seguidores de Cristo. Está muito claro lá no estudo do Apocalipse, não é? De que vão perseguir os discípulos de Jesus Cristo, a descendência da mulher. Né? Nós vemos lá a mulher com as 7 estrelas lá no Apocalipse, né? Ali mostra, é a igreja com os discípulos de Cristo. Né? Aquela mulher representa a igreja e ela vai ser perseguida pela besta. Então, nós aguardamos isso de maneira muito real. A igreja tem que estar preparado para tudo isso, né? E não ficar com medo ou não saber interpretar essas coisas que vão acontecer. Pode ser no nosso tempo, como já está acontecendo. Nós estamos vivendo o final dos tempos, né? Como nós já dissemos. Mas a cada dia parece que afunila mais. A perseguição ela vai se intensificar aos filhos de Deus, correto? E você precisa estar preparado, você precisa saber disso para quando isso acontecer cada dia numa escala maior, você não se aterrorizar com isso e não deixar de anunciar o caminho de Jesus Cristo. Então nós falamos aqui que a falta de diretriz e de absoluto tem incapacitado parte da igreja de interpretar corretamente os eventos do seu tempo. Não é? Ela é dominada pelo mesmo temor no sentido mundano em que as pessoas sem fé em Jesus Cristo se portam e são dominados. Né? O cego, a pessoa do mundo, ela vai para o abismo mesmo. Agora a igreja não pode ir. Nós não podemos caminhar para o abismo. Não podemos perder as esperanças. Porque nós conhecemos o final da história, irmãos. E o final da história
é que a igreja, ela, não é? Ela vai sair vitoriosa de tudo isso. É ou não é? A igreja vai sair vitoriosa, não é? Parte da igreja, portanto, está dominada pelo mesmo temor no sentido mundano em que as pessoas sem fé em Jesus Cristo se portam e estão dominadas. E de um modo mundano tentam livrar-se desse temor, né? Então a igreja não pode cair não pode cair nessa cilada, não pode agir como o mundo age. Nesse processo, quando nós achamos que tudo está perdido, que não sabemos interpretar os sinais, nesse processo, Deus não passa de uma fuga para muitos cristãos, né? Deus não é uma fuga, Deus é o, é o caminho de tudo isso, é a única razão para nós perseverarmos, porque ele é a vitória já foi dada lá na cruz do Calvário, mas ela vai ser efetivada, concluída, portanto, né? O troféu nós vamos subir ao pódio lá na volta de Cristo, certo? Porém, antes de adentrarmos ao modo correto da igreja se portar em relação ao sentido da história, irmãos, né? Vamos entender sentido da história como o caminho que a história está percorrendo e nesse caminho tem um fim, né? O sentido. A história caminha para um ápice, para um final. É nesse sentido que nós estamos dizendo aqui. Então, antes de adentrarmos esse modo correto da igreja se portar em relação ao sentido da história, vamos ver duas interpretações da história que devemos rejeitar, que são interpretações mundanas e que as pessoas de hoje estão vivendo. Esse primeiro sentido da história que nós devemos rejeitar é o sentido dos gregos, um sentido cíclico. Para os gregos, né, para a filosofia grega, a história não passa de eventos repetitivos, né? É um ciclo infinitamente repetitivo, não tendo propósito, levando ao fim de alguma coisa. Então, o grego pensava que tudo se repetia, não tinha propósito, né? Tudo que acontecia mudava. O que mudava, na verdade, era a forma como eram tratadas as coisas. Então é assim que é a forma grega. E não se engane, muitos ainda pensam nisso, né? Não existe Deus, não existe fim, o ser humano, né? Ele é um acidente natural. Então tudo é cíclico, né? Haverá muitos mundos, o mundo acabará um dia e recomeçará depois de milhares de anos. Então esse é um pensamento grego, né? Ou seja, a história não caminha para lugar nenhum. O que você fizer está feito, né? Não existe punição nenhuma e não existe também glorificação nenhuma, reconhecimento nenhum. Então essa é a visão grega. A visão grega de história, portanto, é incompatível com a visão da igreja, que vê a história como um cumprimento dos propósitos de Deus e como movendo-se em direção a um alvo, certo? Esse é o nosso modo de ver. A história, ele é o palco onde Deus usa personagens e eventos para cumprir os seus propósitos. Está caminhando para um alvo. Que alvo é esse? A redenção humana e a glória de Deus, né? Nós vamos falar um pouquinho mais disso aí para frente. Em segundo lugar, nós já falamos um pouquinho aí em cima aí, da visão existencialista da história que o mundo tem. Então, quais são as visões que nós devemos rejeitar do mundo? A visão grega, cíclica, de que o mundo, né, dá muitas voltas e acaba saindo do mesmo lugar, portanto, sem um alvo final. E agora nós estamos vendo a visão existencialista, que é uma visão ateísta, né? Ela deve ser rejeitada porque é uma visão ateísta, uma visão que não considera Deus como criador de todas as coisas, como o provedor, né? E como governador do mundo e da história, né? Então, essa visão existencialista talvez seja a maior dos nossos dias, porque é uma visão ateísta,
né? Para o existencialismo, não há sentido na história, só uma sucessão de eventos desprovidos de sentido. Só uma sucessão né, de frutos do acaso. E quando muito de lideranças mais fortes sobre o mais fraco. É o darwinismo, né? O existencialismo, o darwinismo estão de mão dada nesse sentido. Porque a sobrevivência das espécies, né, é do mais forte sobre os mais fracos. Então, é esses que vão ficar. Não existe Deus, não existe sentido para coisa alguma. A moralidade é apenas um detalhe da sociedade. Então, não há parâmetros, né? O ser humano é um fruto do acaso. Aconteceu, não é? E não tem porquê você ter fundamentos morais ou espirituais. Não existe nada disso para os existencialistas. Só precisa viver o aqui e agora. Se você se sente bem, está vivendo bem, não importa se você é casado, se você é ajuntado, se você está apaixonado por uma mulher ou por uma pedra, né? Viva o aqui e o agora, né? É uma visão muito existencial, portanto, né? Exalta muito a experiência e não a essência, ok? A visão existencialista da história, portanto, é também incompatível com a visão cristã de igreja. Certo, pessoal? Entendido? Tudo bem? Podemos continuar? Ninguém comentou mais nada? Tá todo mundo me vendo ainda? Dê um olá aí pro pastor, por favor, para eu saber que tá tudo bem com vocês. Vamos lá. Vamos ver se a gente termina aqui. Vamos lá. Tudo bem, pessoal? Ok, deixa eu pôr aqui o meu zap aqui. Marizene pediu. Tá aqui. Ó lá. Vamos lá. Tudo bem? Olá, Rosângela. Vamos lá. Conseguiu entrar, né? Então tá bom. Vamos passar para o outro ponto do nosso estudo? E aí a gente termina por hoje? Muito bem. Então nós estamos estudando agora o sentido da história. Esse é um dos viés da escatologia. A escatologia aponta para um fim, né? Que há um sentido para a história, né? Houve um começo, a criação, e o mundo, portanto, é onde Deus manifesta a sua glória, onde Deus manifesta o seu poder e os seus propósitos. E estamos caminhando para a redenção e a restauração da criação humana, né, que Deus fez. Então, esse é o nosso sentido, esse é o que nós cremos. O mundo não. O mundo tem apenas uma visão grega, cíclica, de que tudo acontece e volta a acontecer, e não há sentido moral e espiritual, e a visão existencialista e ateísta também, da visão né, darwinista do mais forte sobrepor ao mais fraco. Então sempre vai existir o mais forte. No entanto, a Bíblia contraria isso quando mostra Davi matando Golias, né? O mais fraco, assim, né? O incapaz, mas por causa de Deus, por causa da vontade de Deus, da soberania de Deus, é que Davi conseguiu aquelas proezas. E aí quebra todo essa ideia darwinista, essa ideia ateísta de que o mundo, a história não tem sentido. A história tem sentido sim, e nós estamos caminhando para um ápice, que seja a volta do nosso Senhor e a libertação
da igreja do seu cativeiro, que é esse mundo de pecado. Ok? Então, aqui no ponto 1, nós vamos estudar as interpretações cristãs do sentido da história. A história, e nesse primeiro ponto, acho que se eu não me engano são 7 pontos que nós vamos estudar, não todos hoje, porque não dá tempo, só esse primeiro já é longo, é o suficiente. Nós vamos estudar nesse primeiro ponto, a história é um desenvolvimento dos propósitos de Deus. Então nós vimos os dois significados de sentido de história, ou melhor, que não há sentido de história para o mundo. E agora nós vamos ver as interpretações cristãs da igreja para o sentido da história. A primeira interpretação é que a história é um desenvolvimento dos propósitos de Deus, certo? Então a história é a carta de Deus, é o livro de Deus. O que nós estamos vendo, que está se realizando, portanto, a história da humanidade, a história do mundo, é o desenvolvimento dos projetos de Deus para a Terra e para o ser humano. Ok? E isso tem muitas implicações. Vamos lá. Desculpem. Isso quer dizer que Deus revela os seus propósitos na história e, portanto, ao homem e através dele. Olha só. Deus revela os seus propósitos na história ao homem e através do homem. É assim que Deus faz a história. O mundo é o palco onde Deus, através de personagens e eventos, cumpre os seus planos. Né? Essa é uma linguagem do Van Groningen, né? Que é um autor, aí, um teólogo holandês. Né? O mundo é o palco onde Deus, através dos personagens e eventos, cumpre os seus planos. De uma forma especial, um dos principais atos de Deus na história é o plano de redenção da raça humana. Então, é um dos principais projetos, o que fatalmente concorrerá para o principal propósito de todos de Deus. Qual é? A sua glória. A sua glória. Tudo o que Deus faz é para a sua glória. Tudo concorre para a glória de Deus. Certo? Porque Deus é Deus. Deus é o Criador. Deus é supremo. Né? Se você acha que é muito Deus querer a glória para Ele, olha para o céu agora. Né? Eu não sei, eu acho que está nublado. Mas vê quantas estrelas. Vê se você pode contar as estrelas. Vê se você pode contar os grãos de areia. Vê se olha para o mundo, o universo aí que os cientistas dizem que é infinito para o cientista. Quem foi que fez todas essas coisas? Deus. Então, ele poderia fazer todas as coisas para a sua glória? Sim, poderia. E pode, e faz. Tá? Então, uma das interpretações cristãs do sentido da história é que a história é um desenvolvimento dos propósitos de Deus. Um dos principais atos de Deus na história é o plano da redenção da raça humana. Né? Mas o principal propósito de todos é a sua glória. Certo? Vamos ver isso? Esses dois viés, né? Esses dois sentidos principais da história, né? Que Deus atua, dos propósitos de Deus na história, a redenção humana e a sua glória. Então eu convido vocês para abrirem primeiro em Romanos 8, 28. Pessoal, eu espero estar sendo entendido. Se não tiver, por favor, manda a sua questão aí, tá? A gente está sempre ligado aí no celular. Se aparecer alguma coisa aqui, a gente tenta responder. Se não, é porque vocês aprenderam. Então vamos lá? Romanos 8, 28. Texto bem conhecido, não é mesmo? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas são todas as coisas. Tudo o que acontece. Né? Nossa, coronavírus. Olha, irmãos, isso tem um propósito. Dentro do plano de Deus, isso tem um propósito. E esse propósito vai concorrer primeiramente para a glória de Deus, sem dúvida nenhuma. E tem um propósito secundário também, que é para o bem daqueles que amam a Deus. Pastor, como é isso? Nós não sabemos, nós não conhecemos a mente do Senhor. Nós cremos e através do estudo das Escrituras nós vemos. Lembram-se quando tudo deu errado para José, quando jogaram ele no poço,
né? Quando seus irmãos o traíram, quem diria? Quem diria? Qual o cientista político da época, né? O sociólogo que veria aquilo como um projeto de Deus para salvar o povo de Deus? Mas foi isso que aconteceu. É o que José vai explicar. O mal que vós intentaste contra mim, José vai dizer aos seus irmãos, Deus transformou em bem para poupar o seu povo, para poupar vocês. Olha só. Então, Deus é maravilhoso, irmãos. Tudo o que acontece, acontece para o bem daqueles que amam a Deus e para a glória de Deus. Vamos lá, Filipenses 2,13. Filipenses 2,13. Então, isso tem que acalmar o nosso coração. Quando a gente vê as pessoas desesperadas por esse ou por aquele motivo, né, é hora da gente erguer a nossa voz e proclamar a palavra de Deus. Falar, olha, não, olha, crê em Deus que isso vai concorrer para a glória de Deus e para o bem daqueles que amam a Deus, certo? Olha lá, Filipenses 2,13, o que diz? Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como realizar, segundo a sua boa vontade. É Deus que opera em nós, é Deus que opera no homem, o seu querer e o seu realizar. Né? A nossa vida não foge ao controle de Deus. Deus está no controle, ele opera em nós. Né? E é óbvio que algumas coisas ruins acontecem conosco também. É autoria de Deus? Não é autoria de Deus, mas ele usa isso para a sua glória. Né? Aí é um estágio, quando nós estudamos providência, e aí mais para frente do nosso estudo, eu recomendo a leitura de um teólogo chamado Heber Carlos de Campo, é presbiteriano, é aqui do Brasil, né? Que ele é muito bom nessa área aí para falar sobre a providência de Deus. Há uma série de livros deles, né? E eu vou até citar um aqui no nosso estudo. Ele fala assim, né, em um dos seus livros: Deus é a causa última de todas as coisas que acontecem no mundo, sejam elas boas ou más. Nada do que acontece está fora do plano da causa última. Ai, mas é a verdade. Então ele vai falar isso no livro O Ser de Deus e as Suas Obras, a Providência e a Sua Palavra. Mas, né? Ele vai falar isso aí nesse livro aí, a providência e a sua realização histórica, melhor dizendo. Novamente, o nome do autor é Heber Carlos de Campo, teólogo, presbiteriano. O Ser de Deus e as Suas Obras, a providência e a sua realização histórica da cultura cristã, na nossa editora, portanto. O livro é de 2001 e está na página 364, essa referência. Ok? Mas vamos ler um texto? Ele fala isso e cita um texto. Provérbios 16:33. Tem uns textos que nos assustam, né? Ele nos tira o sono. Esse é um dos textos. Provérbios 16, verso 33. Ele mexe tanto com nossa cabeça, porque nós estamos tão acostumados, né, com aquele, muitas vezes, aquele evangelho diluído em água, tão, né? Ai, né? Deus é amor, Deus é. Lógico, nós sabemos que tudo isso, mas não é só isso, né? Nós não podemos omitir a soberania de Deus. Veja o que diz, Provérbios 16:33. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. Toda decisão. Toda decisão. Você pode lançar sorte, mas o lado que vai cair é Deus que escolhe. Não tem jeito. Ele está no controle de toda a sua criação, de toda criatura. Né? Lá em Mateus vai dizer que não cai um pardal. Ele vai falar que é vendido por um arce, que é uma moedinha de centavo, né? Significava um valor para os pobres lá dar a sua oferta, fazer o seu sacrifício lá pela expiação do pecado. Era insignificante o valor para comprar um pardalzinho. Mas não caía um pardal se não fosse vontade de Deus. Né? E até os cabelos da nossa cabeça, estão todos contados. Então veja o controle de Deus da sua criação. Não é? Deus se revela na Bíblia, que é a sua palavra, mas também em toda a sua criação. Né?
e com isso ele vai mantendo, vai providenciando. Nada acontece fora dos planos de Deus, ok? A história, portanto, é um desenvolvimento dos propósitos de Deus. Vamos lá, gente, vamos dar uma corridinha aqui, senão não vai dar para a gente terminar. Deus ele se revela na Bíblia, que é a palavra de Deus, correto? Mas Deus também se revela na sua criação. Então a história, né, é um desenvolvimento do propósito de Deus. Tudo que acontece na história. Né? O Salmo 19, de 1 a 4, vamos lá? O que diz o Salmo 19? Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discurso a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol. Então vejam vocês, Deus está no controle de todas as coisas. A história nada mais é do que o desenvolvimento dos propósitos de Deus. O mundo é o palco. Nós somos personagens para o seu plano vir à tona. Não é? Nós somos os agentes, né? Segundo a linguagem do Heber Carlos de Campos, nós somos os agentes. Então, não só nós, mas os animais, né? E tudo o que acontece está no propósito de Deus. Deus usou corvos para alimentar Elias, para que ele alcançasse, né? Chegassem a Jerusalém, né? E chegasse né, ao que ele tinha que fazer, né, para cumprir os seus planos. Então, Deus ele usa os agentes desse mundo, Deus usa, né, os trovões, Deus usa o mar, tudo está disposto para Deus usar, para quê? Para que ele cumpra os seus propósitos. Né? Então, Deus, esse é o Deus que nós cremos. Não é um Deus distante, né, que está sujeito às intempéries da história. Não, é ele que comanda as histórias. As intempéries existem por conta de que ele permitiu de alguma forma e isso vai contribuir para a sua glória. Ok? Vamos lá. Deus se revela na Bíblia, que é a sua palavra, mas também sua criação, Salmo 19, de 1 a 4, e nos eventos históricos da humanidade, os quais alguns foram registrados na Bíblia, certo? O dilúvio, a confusão de línguas lá de Babel, o êxodo da nação de Israel, são eventos humanos que foram registrados na Bíblia. Enquanto outros Deus não registrou. Mas ainda assim, na cosmovisão bíblica, Deus está por trás de todo evento. Né? A tecnologia, né? O descobrimento da bomba atômica, as guerras mundiais. Então, todos esses eventos são históricos. Portanto, eles estão dentro do plano de Deus. Não é? Enquanto os eventos históricos estão acontecendo, é geralmente difícil. Isso nós cremos também, nós sabemos, nós admitimos que é difícil você participar de um evento histórico e dizer assim, poxa, Deus está comandando tudo isso, mas, né, agora, por exemplo, o coronavírus, né, quantos crentes você acha que admite que Deus não somente soube, mas planejou tudo isso? São pouquíssimos. São pouquíssimos. Então, é difícil, mas a verdade é que Deus ele comanda os eventos históricos. Né? Então, enquanto nós estamos vivendo esses momentos, é difícil, se não impossível, discernir o que Deus nos está dizendo através dele. Daí, alguns pseudos cristãos interpretarem os eventos históricos geralmente ruins, né? Geralmente ruins, à humanidade, como se Deus não tivesse total controle sobre eles. Né? Estou terminando aqui e quero trazer a lume aqui a palavra de um pseudo-pastor de jovens aí, que agora no início de maio ele falou o seguinte:
Se Deus estivesse no controle, não teríamos o coronavírus. Foi o Vitor Azevedo. Você já deve ter ouvido falar, é um pastor de jovens aí, né? Olha o que ele disse. Se Deus estivesse no controle, não teríamos o coronavírus. Ele não crê na soberania de Deus, não crê que Deus está no controle de todas as coisas, né? Então, nós temos um Deus fraco. Se você não crê que Deus está no controle de todas as coisas, você não crê na vitória de Cristo. Certo? Como é que você pode ficar declarando a vitória, como muitos deles declaram aí, se você não crê que Deus tem o controle de todas as coisas? Então Deus, lá no final, lá, o diabo pode ter a vitória. Você concorda? Num pensamento desse? Mas não é só o Vitor Azevedo, não. Esse esse é o heregezinho novo. Mas tem herege velho também. Em 2011, o Ricardo Gondim, que é um ministro ex-presbiteriano também, mas é outro herege, é um renomado pastor, tem livro escrito, tem uma mente brilhante, tem umas pregações dele, né? Inclusive tem uma na internet chamada Jesus, só Jesus é o nome da pregação dele, uma mensagem do Ricardo Gondim que, nossa, maravilhosa. Você pensa que o cara é super crente, mas na verdade ele não crê na soberania de Deus, não é? E olha o que ele em 2011, lembram-se daquela tragédia que ceifou milhares de pessoas, o tsunami da Ásia, ele falou coisas horríveis a respeito da soberania de Deus. Gondim afirmou várias frases de questionamento à soberania divina, entre elas destaco, abre aspas, o Deus que administra os eventos tem propósitos insondáveis e que, para cumpri-los, deixa tragédias acontecerem, é um demônio. Então ele não cria que Deus estava envolvido no tsunami. Né? O tsunami pegou Deus desprevenido, segundo tanto Vitor de Azevedo, o coronavírus pegou Deus desprevenido, e Deus não tem o controle, Deus não é poderoso por causa do coronavírus, e da mesma forma o Gondim diz que o tsunami também pegou Deus desprevenido, Deus não tem o controle. Outra frase de Ricardo Gondim, Deus que intervém não é o mesmo que controla tudo, pois se Deus já controla tudo, não precisa intervir. Olha aqui, né? Ora, ele já controla tudo porque ele intervém, esse é o nosso pensamento. Mas vamos lá. A última frase aqui dele. O modelo teológico que coloca Deus no controle de um tsunami também o responsabiliza por Auschwitz, Ruanda e pelos estupros da esquina. Pelos estupros das esquinas. Né? Então, são frases. Frases assim de que contestam a soberania, portanto, de Deus. Não creem no sentido da história, que a história está caminhando para um desfecho glorioso, maravilhoso, e que Deus comanda essa história. Para encerrarmos aqui, eu coloco assim, a Bíblia, no entanto, afirma que Deus é o Criador e Senhor de todas as coisas, tanto das pequenas quanto das grandes, de pessoas e eventos. Ok? Deus reina e dirige a história. Vamos ver esses últimos textos, irmãos, e nós encerramos aqui. Colossenses 1, 16 e 17. Colossenses 1, verso 16 e 17. Estamos terminando. Um pouquinho só mais de paciência. Colossenses 1, 16 e 17 diz, pois nele foram criadas, o que, irmãos? Todas as coisas. Está falando de Jesus. Porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, pequenas e grandes, né? Inclusive o vírus, coronavírus, né? Ou será que o diabo também pode criar? Lógico que não. As visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então perceba que tudo visa a glória de Deus e tudo está no controle de Deus. É isso que a Bíblia ensina. Deus, né? O Salmo 22, verso 28.
Vamos lá, Salmo 22, 28. Voltando lá, Antigo Testamento, Salmo 22, verso 28. Pois do Senhor é o reino, e é Ele quem governa o que, irmãos? As nações. As nações. Então, Deus governa as nações. E quando teve a Primeira Guerra Mundial? E a Segunda? Não é? E a Alemanha? Então, Deus, ele governa as nações. Agora, os homens são maus e Deus entrega esses homens muitas vezes, não é? A vontade dos seus corações para puni-los ou para trazer alguns a Cristo, enfim. Aí já é a mente do Senhor. Nós não conhecemos, né? Só sabemos parte que Deus faz isso, mas Deus não explica o porquê ele fez, ok? Mas o Salmo 148 também é um salmo que fala da soberania de Deus, irmãos. Vou ler apenas uma parte, né? Mas todo o Salmo 148 diz assim: Aleluia, louvai ao Senhor dos altos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados, e os estabeleceu para todo sempre. Fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor, e ventos procelosos que lhe executam a palavra. Olha lá, as enchentes, todas essas coisas que acontecem, é Deus, né? Que lhe executam a palavra. Montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade. O que é majestade, irmãos? É um rei que domina, é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. Acabei lendo o salmo inteiro porque é muito maravilhoso. E por último, Mateus 10, 29. Vamos lá, para encerrar. Oxe, Mateus 10, 29. Vamos lá. O que é que diz? Não se vendem dois pardais por um asse e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso pai. Eu tinha citado esse texto para vocês, mas vejam que até das pequenas coisas, né? Deus cuida, Deus criou, né? Das mínimas coisas, né? Daquelas coisas que são materiais, né? São físicas, e daquelas mesmas que não são os nossos pensamentos, né? Dos nossos planos, né? Nós podemos traçar planos, mas a decisão vem do Senhor. Enfim, irmãos, Deus está no controle de todas as coisas. Então a história, ela segue o script de Deus, né? A história é um desenvolvimento dos propósitos de Deus, correto? Mas tem muito ainda para ser estudado no sentido da história. E eu convido vocês para voltarmos a esse estudo semana que vem. Desculpem todos os transtornos aí por causa da internet, mas que Deus abençoe a vida de vocês, que possamos estar juntos, preparados para a volta de Cristo, né? Porque esse é o nosso maior significado, maior projeto, maior alvo, preparar a igreja para a volta de Cristo. Irmãos, temos que estar preparados, temos que dar uma resposta a esse mundo cruel, esse mundo ímpio, esse mundo que não crê em Deus. Então, é a igreja que foi chamada com essa visão e com essa responsabilidade. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Até semana que vem. Muito obrigado aí pela paciência de vocês. São 10h26 e nós louvamos a Deus pela sua vida. Tá certo? Deixa eu ver aqui só se tem alguma pergunta no nosso Facebook. Não tem. Então, louvo a Deus. Muito obrigado. Obrigado, Reverendo Francisco, pelo seu prestígio aí, estudando juntamente conosco. Deus abençoe. Logo mais estaremos com o Reverendo Francisco também, quando ele
estiver dando aula ou pregando a palavra de Deus. Tenham todos uma boa noite. Fiquem com Deus. Amém.